Primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 11 até o 24. 1 João 3, do 11 ao 24. Ficando meio gripado. 1 João 3, do 11 ao 24. Espero vocês abrirem as suas Bíblias. Antes de começar a leitura do texto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre João. Acho que todos conhecem o apóstolo João, um dos 12 discípulos. E João era um judeu que ele acreditava piamente que ele pertencia a Deus. Ele acreditava que ele de fato era um filho de Deus, que ele fazia parte do povo judeu, então era escolhido. Então ele tinha sua salvação e sua fé assegurada. O coração dele, a linhagem dele, o sangue dele falava: bom, se você pertence ao povo judeu, você é salvo, você pertence ao povo de Deus. Mas na verdade João, ele é um homem que estava perdido. João, ele era um homem que estava em inimizade contra Deus. Ele achava que ele era salvo. Ele achava que ele pertencia ao povo de Deus, mas na verdade João ele não pertencia. Era um homem que andava em trevas. Foi então quando Deus enviou Jesus. Enviou a Cristo Jesus aqui na terra. O próprio Deus se encarnou e chamou João. Disse: João, vem e segue-me. E aquele homem que andava em trevas começou a caminhar em direção à luz e morreu e hoje está com o Senhor. E ele escreve essas palavras: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida eterna, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos a verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos seus mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, continuando o texto, um versículo antes do 11, no 10 está escrito o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então João, nos versículos anteriores, ele traz a diferenciação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. O texto é muito claro, então eu sei dizer quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então, quem são os filhos de Deus? Aqueles que não vivem na prática do pecado. Quem pertence a Deus não vive na prática do pecado. Peca. Todo mundo peca, gente. Convertido ou não, um pecador ou um pecador regenerado, todos nós pecamos. Mas qual é a diferença entre um filho de Deus e um filho do diabo? O filho de Deus, ele não vive na prática, ele não fica no pecado permanentemente. Aqueles então que não vivem a velha natureza carnal, mas sim possuem uma fé viva em Jesus. Esses são os filhos de Deus, não vivem na prática do pecado. Já os filhos do diabo são aqueles que não praticam a justiça de Deus.
E qual que é a justiça de Deus? São aqueles que então que não vivem como os que creem em Jesus e não amam o seu irmão. Essa é a diferença básica de quem pertence a Deus e quem não pertence. Aqueles que creem em Jesus e não vivem no pecado, e aqueles que são filhos do diabo é que não creem em Jesus e por isso não amam o próximo e não vivem para Deus. Então aqui do 11 ao 15, esse pequeno bloco de texto vai falar o que não é o amor. O que não é o amor? Então João começa chamando a atenção dos seus leitores a respeito de aquilo que eles ouviram, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Essa é a primeira fase de teste. Então, como eu sei que eu sou um discípulo? Como eu sei que eu sou verdadeiramente salvo? Como eu sei que eu pertenço a Deus? Como eu vou saber isso? Simplesmente João vai nos dar o check-up, ele vai verificar, por meio do texto, vai mostrar para vocês, e a gente vai verificar se a gente realmente é um verdadeiro discípulo. E a primeira coisa é verificar se ele de fato permanece na mensagem que ouviu. Todo cristão verdadeiro, ele permanece na mensagem que ouviu. Então a palavra-chave aqui é permanecer. Ele permanece na mensagem, ele não é guiado pelo senso comum, ele não é guiado pela ideologia do mundo, ele não é guiado pelo academicismo, não é guiado pela filosofia, ele não é guiado pela má doutrina, ele é guiado e permanece na palavra. Então o verdadeiro discípulo, ele escuta a mensagem do princípio e o que ele faz? Ele permanece. Ele permanece reto e direto. Ele não se desvia da verdade. Ele não vai mudando de um outro, ouviu um novo ensinamento, uma nova teologia e eu vou começar a seguir. Não. O verdadeiro discípulo ele é reto, ele é resoluto. Ele escuta a mensagem que ouviu de Cristo Jesus e ele permanece até o final da sua vida. Ele permanece na palavra de Jesus. Então, essa é a primeira característica da mensagem que ele escutou no princípio, ele permanece nela. O verdadeiro discípulo, então, ele é fiel às Escrituras. Um modo fácil de saber quem são os falsos profetas hoje em dia, quem são aqueles que trazem heresia, aqueles que fogem da palavra. Mas o verdadeiro discípulo, ele é fiel às Escrituras. Nós, como os cristãos, nós vivemos somente pelas Escrituras. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, não precisa responder, vai que alguém responde errado. Já pensou? Faço uma pergunta aqui, minhas perguntas são sempre retóricas e um dia alguém vai acabar falando e vai responder, então eu já aviso logo, já não precisa responder. Mas me digam, qual é a maior autoridade sobre a terra? Pensa aí. Pensa aí, resposta na cabeça de vocês. Não vão falar em voz alta e passar vergonha. Acho que vocês vão passar vergonha, espero que não. Mas qual é a maior autoridade sobre a terra? Acho que eu sei o que vocês pensaram. A maior autoridade sobre a terra é Deus. Todo mundo deve ter pensado isso. Mas não é. Como assim? Herege, crucifica. Não, tá brincando. Por quê? A gente não vê Deus, a gente não escuta a Deus de forma clara que nem eu estou falando vocês. Então qual que é a maior autoridade sobre a terra? A maior autoridade sobre a terra é as Escrituras. As Escrituras é a maior autoridade sobre a terra, porque a gente não tem aqui Deus fisicamente, Jesus aqui falando e ditando e falando. Não, a maior autoridade ele deixou já aqui, que é a própria palavra dele. E lógico, a palavra dele é o próprio Jesus. Então, um dia o professor do seminário fez essa pergunta: qual que é a maior autoridade na terra? E eu já falei alto: é Deus, é Jesus. Eu falei, não. Eu falei, como assim não? Eu falei, não é, é as Escrituras. Porque aqui a gente não tem tudo para a gente viver na vida, não tem exatamente tudo. Ela é limitada em algumas coisas, mas a Bíblia tem princípios que nos norteiam para tudo que é na vida. Mas não tem tudo, será que eu posso, sei lá, eu posso beber ou não, eu posso fazer tal coisa? Lógico que a Bíblia fala sobre isso, mas tem assuntos que ele não vai tratar. Mas a gente tem princípios que nos norteiam. Então a maior autoridade sobre a terra é as Sagradas Escrituras, que é a própria palavra de Deus. E aí? E como nós permanecemos na palavra de Deus segundo João? Segundo o texto, então, é amando como Cristo nos amou. E é exatamente isso que o texto fala. A mensagem pregada era sobre amar uns aos outros, porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, o primeiro passo para vocês permanecerem em Jesus, permanecer na verdade é amar uns aos outros, que nos amemos uns aos outros. Mas eu preciso definir o que é esse uns aos outros. João aqui não está falando de amar o próximo,
no sentido de amar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Aqui ele está falando de um grupo específico, vocês vão ver que grupo específico é esse. Então, o Evangelho das Boas Novas, ele fala sobre isso, amar uns aos outros como Cristo nos amou. E na leitura do texto nós vemos que o amor é descrito de forma prática e vívida. O amor não é um sentimento, o amor não é algo abstrato, o amor não é nada que a gente vê no mundo, tipo, eu estou apaixonado por uma pessoa, eu amo aquela pessoa. Não é esse tipo de amor que eu estou dizendo. O amor na Escritura, ele é uma decisão, ele é algo prático, é algo que a gente vive, não é simplesmente no mundo das ideias. Amar não é usar palavras, não é declarar, não é saber que ama, dizer para a pessoa amada que você ama ela. Eu não estou falando do amor de relacionamento, e sim mostrar que ama de modo prático e verdadeiro. Então, amor é isso, é modo prático e verdadeiro. Você cuida, você ama, você demonstra esse amor. Amar é doar sua própria vida, deixar de viver para si, para viver para o do outro. Isso que é amor. Você decide de maneira prática de viver amando uma pessoa, amando outras pessoas, amigos, colegas de trabalho, os próprios irmãos e irmãs aqui. Então é uma atitude de você se doar e se entregar pelo outro, porque o texto nos convida a amar como Jesus amou. E o texto faz uma história bem conhecida, que todos nós aqui conhecemos, que é a história de Caim e Abel. Eu não preciso contar aqui, todo mundo já conhece, né, que Caim foi lá, por inveja do irmão, ele vai lá e mata ele, porque Caim oferece suas ofertas, ele oferece os seus legumes, suas verduras para Deus, e no texto fala que ele oferece qualquer coisa, ele não fala que ofereceu das primícias, mas ofereceu simplesmente o que a terra produziu e entregou a Deus como oferta. Já Abel não, Abel ele pegou o melhor que ele tinha do rebanho, um novilho, e ofereceu a Deus. E aí Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. E Caim, quando viu aquilo que Deus se agradou de Abel e não dele, o que ele faz? Leva o irmão dele para o campo e esmaga a cabeça dele lá. Mata o próprio irmão, porque as obras de Caim eram más e as obras de Abel eram boas. Esse foi o problema. Então, só que tem uma coisa, tanto Caim quanto Abel, eles eram filhos de quem? De Adão. E no Evangelho de Lucas, fala que Adão, ele é filho de Deus. Se Adão é filho de Deus, Caim e Abel também são filhos de Deus, são descendentes de Deus, são da linhagem de Deus. Mas a vida e as decisões de Caim, por mais que ele faça parte da linhagem de descendência de Deus, demonstra o quê? O contrário. Mostra que Caim ele não era descendente de Deus. Ele tinha um sangue, ele tinha linhagem, mas ele não pertencia a Deus. Ele não pertencia à linhagem de Deus. E por quê? Porque Caim não era de Deus, sendo que ele fazia parte da família de Adão, que era filho de Deus. Porque ele não pertencia. Qual que era a ideia? Ele não pertencia porque as suas obras eram más. As luzes dos versículos anteriores aqui falam que Caim era filho do diabo, pois ele não praticava a justiça que provém de Deus, e sim a própria. Tá, Deus não aceitou a minha oferta, aceitou do meu irmão, então eu vou matar ele por inveja. Ele fez isso. Daí em diante, João vai usar essa história de Caim e Abel para explicar o que é amor e ódio entre irmãos. Ele pega esse texto e vai explicar sobre amor e ódio entre irmãos. E tem uma coisa meio estranha aqui, que vocês vão entender a partir do momento que eu ficar falando do texto bíblico. Mas vamos lá. O ódio, segundo aqui o versículo 13, o ódio vai prover da onde? O ódio provém do mundo. O ódio pertence àqueles que são do mundo. Pois nós não devemos nos admirar de que o mundo odeia os cristãos. A gente sabe que o mundo nos odeia, o mundo não quer o bem dos cristãos, por isso tem a perseguição, tem vários países que a gente não pode pregar o evangelho porque são perseguidos e vão ser mortos, porque simplesmente o mundo odeia por si só. É algo natural do mundo odiar aqueles que pertencem a Cristo, pois o mundo não conhece Jesus, o mundo é inimigo dele. João era inimigo de Deus, ele achava que ele era salvo, ele achava que ele pertencia ao povo de Deus, mas na verdade era inimigo. Até que Jesus chama ele, traz ele para a luz, ele reconhece quão pecador que ele era, que ele necessitava da graça e do perdão de Deus. E a grande questão não é focarmos no ódio que o mundo tem por Cristo e por nós, e sim de que nós já passamos da morte para a vida. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E
como nós sabemos que nós passamos para a morte, da vida para a morte? Como que a gente sabe que a gente verdadeiramente é salvo? Como a gente sabe se a gente verdadeiramente possuímos a vida eterna? Como verificamos que passamos da morte para a vida? De acordo com o texto bíblico, se amamos nossos irmãos e irmãs. Aqui o texto não está falando do amar uns aos outros, falando sobre amar o próximo para as pessoas que não conhecem a Cristo. Está falando para nós nos amarmos. Nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós que pertencemos à igreja, e a igreja não é o templo, a igreja somos nós, a igreja é uma comunidade de pessoas. Ele fala o seguinte: para você saber se você pertence a Cristo você ama o irmão e a irmã que está do seu lado? Você ama as pessoas que professam a mesma fé que vocês? Aqui não é do amor ao próximo no geral. É o amor fraternal, o amor entre irmãos, pessoas que pertencem ao corpo de Cristo. O texto não está dizendo que teremos a vida eterna se amarmos uns aos outros, tá? Que fique claro. O texto não está dizendo que a gente vai ter vida eterna por amar ao irmão e à irmã que está na fé em Cristo. Não é isso. E sim que alguém verdadeiramente salvo ama os seus irmãos. Então, se você pertence a Cristo, automaticamente o que você faz? Você ama o seu irmão, a sua irmã na fé. É isso que acontece. E não há nada que possamos fazer para ser salvo. Isso nós sabemos. É impossível cada um de vocês aqui ser salvo por si só. Nada que nós possamos fazer para ser salvo. É impossível. Porque a salvação pertence ao Senhor. O Senhor tem que aplicar a nós e nos trazer aos pés de Cristo. Caso contrário, a salvação nunca será cumprida em nós. E esse amor que João fala, é impossível uma pessoa que desconhece Jesus ter esse amor. É impossível. O amor aos irmãos, então, é uma evidência da salvação. Então, eu sei que eu amo, eu sei que eu sou salvo, porque eu possuo o amor que Cristo deu em nós. Ele entregou sua vida e por isso nós entregamos nossa vida para os nossos irmãos. Por isso João disse que aquele que não ama permanece na morte, ou seja, não conhece a vida eterna e nem desfruta dela. Então, o amor ao irmão e à irmã é um medidor da fé, se você pertence ou não. É um medidor da fé para saber se você sabe se você ama o seu irmão ou não. E como é isso? É amar com atitudes, gestos, demonstrações com sua vida, seus bens, seu tempo, sua entrega. No caso, é se importar de fato. A gente tem muito costume de dizer que a gente ama os outros, que a gente ama nossos irmãos, que a gente ama a nossa família. Mas quando um parente nosso, um irmão nosso da igreja está passando dificuldade, a gente sabe o que acontece, o que a gente faz? A gente socorre, a gente ajuda, a gente nem pergunta. Às vezes a gente sabe da dificuldade, sabe o que diz a palavra, mas a gente faz muito disso. O texto diz que todo aquele que odeia ao seu irmão é assassino. E aí você lê essa parte assim, como assim? O texto está falando que se você não ama o seu irmão, você é assassino. Aí você pensa, um cristão, ele consegue odiar alguém? Pensa aí, um cristão, vocês aqui, não deveria acontecer, mas um cristão, ele odeia alguém? Odeia alguém? Eu tenho ódio para essa pessoa, eu tenho ódio para esse meu irmão em Cristo Jesus, eu tenho ódio pela minha esposa, tenho ódio dos meus filhos, eu tenho ódio pelo meu irmão, tenho ódio pelas pessoas. O cristão pode odiar? Aqui ele fala todo aquele que odeia seu irmão, eles fazem parte da mesma família da fé. Então ele está dizendo aqui que sim, essa epístola, essa carta, ela é destinada possivelmente a uma das igrejas da Ásia Menor. Talvez seja a igreja de Éfeso que recebeu essa carta, mas não se sabe ao certo, eu não posso dar exatamente certeza disso. Mas ela é destinada aos crentes na fé. E o que acontecia naquela igreja? Nós podemos ver que ela é bombardeada por heresias e falsas doutrinas. E lá a gente encontrava irmãos na fé que odiavam outros irmãos da fé. Imagina vocês, alguém da igreja, vocês não sabem, mas odeiam vocês. Odeio o Jean, odeio o Lucas. Está aqui na igreja, aqui, fala, nossa, alguém odeia o Natan. E ele não sabe disso nem nada. E como assim? Alguém me odeia aqui dentro da igreja? Isso pode acontecer na família da fé? É muito estranho esse texto bíblico. Ele realmente é muito estranho, porque soa como algo absurdo e incoerente à nossa fé. Porque a nossa fé é baseada no amor. Não no amor sentimental, mas no amor que é incondicional. O amor que a gente realmente se entrega para o outro. E o texto diz que o mundo nos odeia. Então ele faz um paralelo entre os cristãos que amam e os cristãos que odeiam.
E o texto vai explicar como que um cristão pode odiar um outro irmão na fé. Então, de repente, nós temos cristãos que odeiam, que nem as pessoas do mundo, que odeiam outros cristãos. E aí eu anotei uma frase, que é muito boa, que diz: teologia fraca produz cristãos fracos. Teologia fraca produz cristãos fracos. Uma igreja que carece de uma boa doutrina produz cristãos carnais. Pessoas que escutam o evangelho, mas suas vidas não mudam. Escutam a palavra de Deus, mas não há transformação. Tem muito disso na igreja evangélica brasileira, nas igrejas cristãs aqui no Brasil, tem muito disso. A gente não vê mudança de vida. Nós vemos isso facilmente em pessoas que se dizem cristãos, mas dão mau testemunho e vivem como se não conhecessem a Cristo, ou de um modo pior, vivem pior do que as pessoas do mundo. Tá, mas o que essa parte do texto bíblico tem a ver comigo? Você pode pensar assim: bom, eu não odeio meu irmão, mas a palavra no grego aqui é miseu. E essa palavra ódio, a palavra no grego ódio é miseu. E o que ela significa? A palavra ódio em grego, aqui nesse texto de João, ele é o equivalente a não amar. A palavra ódio nesse texto aqui em João significa não amar. Ou seja, se você não ama o seu irmão na fé, você o odeia. Segundo o padrão das escrituras, se você não ama alguém, você odeia alguém. Nossa, já, calma lá. Aí já mudou a história. Aí é muito pesado. Isso é muito pesado. Será que isso é verdade mesmo? Então vamos lá. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pecado não é fazer algo mal a alguém. Pecado é não fazer o bem. Opa, calma lá. Então, se ódio é não amar e eu não fazer o bem é pecar, agora vocês estão começando a entender mais um pouquinho do texto. A gente tem que lembrar que o padrão de Deus, daqueles que pertencem ao reino de Deus, é muito elevado. Sabemos que é extremamente elevado. Quando Jesus diz aos seus discípulos que se a vossa justiça não exceder muita dos fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. E só conseguimos praticar essa justiça se a gente tem a divina semente, a gente tem o Espírito Santo, Consolador no caso. Então não tem como a gente viver sem ter o Espírito Santo. E aí fala que as Escrituras ensinam que não amamos irmãos, nós permanecemos na morte. Isso no versículo 14 e o 15 explica. Está assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então João, ele dá o exemplo de Caim, que assassinou seu próprio irmão. Ele odiava e praticou o ódio por meio da ação. Mostra como um cristão verdadeiro não deve andar. Então essa ilustração dessa história mostra que por mais que não assassinemos alguém, à luz do Novo Testamento, o que é o ódio? O que é odiar? Não amar alguém já consiste no ódio. O que Jesus falou com respeito ao adultério? Se eu olho para uma mulher no meio da rua e eu começo a desejar ela para mim, de querer possuir ela, Jesus fala o quê? Você já adulterou. Ah, mas eu não pratiquei, eu não fiz nada. Só foi no meu coração. É adultério. Aqui é a mesma coisa com o amor. Se você não ama, você odeia. É uma palavra muito forte. O grego, na verdade, ele é muito enfático. E é diferente, porque a gente é o quê? A gente é ocidental. A gente pensa a mentalidade o quê? Tudo no modo abstrato. Para mim, odiar alguém, eu tenho que fazer mal e tenho que desejar o mal no meu coração. Mas no grego, não. É o simples fato de eu não amar alguém, já mostra que eu odeio. Porque é uma mentalidade diferente, é uma cultura diferente. Ah, Jean, mas esse negócio aí tá meio estranho. Se eu não amar, eu já estou odiando. Então, João, ele trabalha com um contraste muito interessante. Lembra nas mensagens anteriores que o Lucas pregou, que falava a respeito de luz e trevas em sua carta? É a mesma coisa. A ausência de luz indica o quê? Trevas. Se ela apaga a luz aqui, trevas. Então, a ausência de luz indica trevas. A ausência de amor indica ódio. João trabalha com um paralelo.
como ele está escrevendo para gregos, ele faz o quê? Ele usa a própria filosofia grega para ensinar para eles a ideia do amor. E é uma ideia muito pesada, porque o que acontecia? Essa definição aqui é muito diferente do que a gente está acostumado. A definição bíblica de ódio não é o ódio como conhecemos de modo geral, que é detestar e desejar mal a alguém, e sim o de não amar e não fazer o bem. Então é muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Aqui o ódio consiste de fato em não amar as pessoas. Isso é o ódio bíblico. Tá. Agora, a partir do 16 até o 18, João ele vai falar o que é o amor. Se do 11 ao 15 ele falou o que não é o amor, agora ele vai falar o que é o amor. Aqui ele está tratando do amor ágape, que é conhecido como amor incondicional. O amor ágape é o amor que vem de Deus. O ser humano não tem esse tipo de amor. A gente não possui esse tipo de amor, a não ser após a conversão, que a gente tem o Espírito Santo e Deus concede esse amor a nós. É um amor incondicional, o qual não há condições para se amar e nem exigências. A pessoa simplesmente ama e quer bem. Esse amor então não é próprio de nós, e sim de Deus. Só os verdadeiros discípulos que possuem esse amor. E que tipo de amor é esse? Como seria o amor que João está descrevendo aqui? Jesus então deu sua vida por nós. Esse é o amor descrito. Jesus deu sua vida por nós, então nós também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vocês lembram de João 3,16? Acho que é o texto mais conhecido da Bíblia. João 3,16, o mais conhecido de todos. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Todo mundo conhece esse versículo aqui, todo mundo conhece esse texto. Mas vocês sabem o que diz em 1 João 3,16? É o texto que a gente está vendo aqui. O que diz? Dá uma olhadinha na sua Bíblia. 1 João 3,16. É um paralelo de João 3,16. É bem bacana. João 3,16 e 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Da mesma forma que Deus entregou o seu Filho, a gente deve entregar a nossa vida pelo próximo, pelos nossos irmãos. Devemos dar nossas vidas pelos irmãos, assim como Cristo deu sua vida por nós, e não somente amar o próximo como nós nos amamos. Aqui o texto não está falando para a gente amar, ame o próximo como a si mesmo. Não. João, quando ele traz o novo mandamento, ele está falando assim, ame ao próximo como você se ama. E a gente se ama, mas ele está falando, não é para vocês amarem como vocês se amam, é para vocês amarem como Cristo amou vocês. É um amor então sacrificial e doador. E a gente pensa assim, nossa, esse amor é muito elevado, é muito difícil, o que será que seria isso? E João nos dá exemplos práticos de como viver. Porque a gente faz o quê? Quando a gente escuta algo, a gente pensa que é algo mirabolante, algo difícil, algo assim que está fora do nosso nível. E João ele fala no versículo 17 o que é amar o nosso irmão. O que seria amar o nosso irmão? Ora, aquele que possui recursos deste mundo e viu a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nossa, aqui a gente pensava o quê? Que o amor era algo tipo, nossa, eu vou ter que, sei lá, pular de bungee jump para salvar o meu irmão, sei lá, umas doideiras loucas, pensando assim, mas não, amar ao próximo é o quê? É simplesmente a gente não fechar o coração, é a gente se entregar para os nossos irmãos, é a gente se importar de fato com o outro. É isso que resume o amor. O amor então aqui, ele é prático. João estava tratando com pessoas que vinham na igreja domingo após domingo, ouviam as mensagens no culto. Eles queriam ser uma igreja verdadeira, bíblica, exemplo de fé, só que domingo após domingo eles não haviam mudança e nem viam as atitudes naqueles que ouviam a palavra. Então as pessoas escutavam, as pessoas aqui dessa igreja da Ásia Menor, e eles não mudavam. A fé em Cristo é para ser vivida e não apenas conhecida. Qual que é a heresia que está sendo dita aqui, que João está combatendo? É o docetismo e o gnosticismo. O gnosticismo, essa heresia que veio a igreja, ele falava assim, amar, você deve amar, você pode amar, você deve amar, mas não há necessidade de você pregar o amor. Então você fala assim, eu amo meu irmão, eu amo minha irmã,
eu gosto do pessoal aqui da igreja, eu amo eles, aqueles que pertencem ao corpo de Cristo. Mas vocês não precisam praticar o amor. É isso que nós Jesus falava, porque é só o conhecimento. Eu sei que eu amo, sei que pertence ao corpo de Cristo, eu oro por ele, eu leio a palavra para ele, eu prego para eles, mas eu não preciso interferir e nem amar eles de forma prática. Essa é a ideia. Você não precisa praticar o amor. E parece diferente nos nossos dias, né? A gente também, né? Não precisa praticar o amor, não é? Não é verdade? A gente não precisa praticar o amor, né? Enfim, tá? Então as heresias são sutis. Elas não apenas moldam a mente, mas o coração e as mãos. Porque é fácil dizer para vocês, ó, vamos amar uns aos outros aqui, vamos amar uns aos outros, tanto que o Tiago fala. Quando você vê um irmão em necessidade, o que você vai fazer? Ou está doente, você vai lá, vou orar por ele e dispensar ele. E Tiago fala o quê? Isso é amor? Isso é fé? É óbvio que não. Vou contar um pouquinho da minha experiência com uma igreja que eu tive há 11 anos atrás, dessa igreja. Era uma igreja de Coab, assim, bem simples mesmo, no interior de São Paulo, em Assis. E lá, muitos dos membros passavam dificuldade. E ninguém tinha uma vida fácil. Nem eu, nem os meus amigos, nenhum deles. Mas eles eram pessoas fiéis ao Senhor. Era uma igreja bem menor do que essa. A igreja da Rocha é muito maior que a igreja da Coab. Eu lembro assim, uma vez que começou a crescer tanto que a gente tinha que fechar a rua e colocar bancos lá, porque não estava cabendo. Tinha no máximo assim, umas 30 pessoas. Era uma igreja pequenininha, mas ela começou a crescer extraordinariamente. E eram pessoas pobres, pessoas de Coab. Financeiramente, todos eram mal. Era do mal ao pior lá. Era bem ruim, né? Era feia a coisa. Então imagina. E é legal que essas pessoas que não possuíam dinheiro, que não tinham nada, sabe o que elas faziam? Elas ajudavam umas às outras. É engraçado que você vê quando as pessoas, quanto mais pobres são, é mais fácil ajudar os outros. Vocês veem pessoas ricas ou da classe média ajudando? Tu não vê. Eles nem ligam. E eu pertenci a uma igreja que era pobre, a gente passava dificuldade. Eu a minha vida inteira ajudei minha família, meu irmão ajudou também. A gente vivia na pindaíba, difícil mesmo, questões sérias mesmo, bem difícil. E as pessoas da igreja também, então eu me identificava. Quando o Lucas me chamou pra cá, eu falei assim, cara, tem mendigo aqui, tem prostituta, tem travesti, tem morador de rua, tem pessoas usando necessidade. Ele falou que não. Eu falei, por que tá me chamando pra cá? Pra que mostrar no Rio Grande do Sul? Eu nunca trabalhei. Eu falei, com esse gente, falei, não me chama. Eu falei, tá esquisito isso daí, mas ele me mandou pra cá, eu vim. E foi bom ter vindo pra cá. Ai, não devia ter feito isso, mas ok, passou. Que droga, não devia ter feito isso. Corta essa parte. Ai. Enfim, que vergonha. Tem coisa que você não fala em púlpito. Ai. Me excedi. E é legal que várias vezes esses meus amigos, eles chamavam a gente para comer lanche. Eles viviam me chamando para comer lanche. Só que eu não tinha dinheiro. E o engraçado é que eles também não tinham dinheiro. Eu falei assim, vamos comer lanche. Ninguém com dinheiro, a gente vai comer lanche. E aí, eu não tinha nenhum centavo. E eu falava assim, tá, eu não vou sair com vocês. Eles falaram assim, por que, Jean? Ah, não, eu vou ir para casa, tô cansado. Tava falando, Jean, vamos sair com a gente? Eu falei, cara, não dá. Porque eu não tinha dinheiro. Eu ia sair com eles, ia fazer como? E eles ganhavam, pouco também. Só que ganhavam menos ainda. Oh, coisa triste. E aí, eles insistiam, me convidavam. E eles pagavam lanche. Não vamos pagar lanche pra mim, tá? Deixa eu deixar bem claro, só vou contar a minha experiência. Já pensou, o pessoal vai lá e pensa. E aí, eles me chamavam para comer lanche e eles pagavam pra mim. O que acontecia? Eles pegavam um lanche mais barato e dividiam comigo. A gente ia lá e comia. E às vezes, quando eles não tinham dinheiro e eu tinha o que eu fazia, poucas vezes eu fazia, mas fazia. Ia lá e pagava o lanche para eles também. Então era legal, porque era tudo gente que passava dificuldade, mas a gente se sentava na mesa do lanche, no lanche mais barato que tinha na cidade, a gente comia, dava risada, a gente brincava, a gente tinha comunhão e andava junto. Gente, eu morro de saudade dessa época. Eu lembro quando eu caminhava com o Alessio, quando eu conversei com o Vini, caminhei com algumas pessoas, o Yuri, e eu contava disso, falei isso várias vezes pro Lucas, que eu sinto saudade desses irmãos. Porque a gente passava pelas mesmas lutas, as mesmas dificuldades, e sempre a gente ajudava um ao outro. Sempre a gente se ajudava. E, cara, era muito bom, porque a gente tinha comunhão. Durante a minha caminhada eu tive verdadeiros irmãos da fé, isso eu não posso reclamar. Pessoas que andavam junto comigo, um caía, outro levantava, um tinha se afastado, a gente ia lá, puxava o outro, uma vez eu me afastei, eles me puxavam. E é legal que cada um supria a necessidade do outro.
E quando então tinha necessidade, a gente ia em direção a essa pessoa. E eu posso citar alguns nomes aqui, eu vou citar o nome dos meus amigos. Se vocês estiverem escutando uma vez no YouTube, mas vão ver. Dionísio, Jefferson, André, Silas, Eduardo, Marcelo, Vinícius. E tem vários outros irmãos, mas esses são os que eu mais lembro que mais me ajudaram na caminhada da fé. Que andavam comigo, homens de Deus, homens que demonstravam sua fé, que passavam muita dificuldade, a maior parte deles morava em periferia, passavam por muito sofrimento, e a gente dividia esse sofrimento, mas a gente dividia junto. O que o pouco que a gente tinha, a gente se ajudava. E tínhamos então vida na vida, a gente se importava com um e o outro. E eu vivi isso. Se você tem recursos e a gente nem tinha, ajude o seu próximo. E a gente ajudava mesmo tendo pouco. Tanto então no que diz respeito a dar quanto a receber, eu vivi isso nessa igreja. O texto diz sobre isso então. Mas, gente, eu não estou falando aqui sobre assistencialismo. Eu não estou falando que a gente deve suprir a todo instante o nosso irmão na fé. Não é isso. Mas quando a gente vê que o irmão precisa de ajuda, está em necessidade, a gente não deve fechar os nossos olhos. A gente não deve simplesmente pegar e falar, tá, eu sei que eu estou sem dificuldade, mas ok, vou só lá. Eu lembro que quando a gente foi comer pizza na casa do Fabiano, foi bem bacana, gostei das pizzas. E aí, a gente contando sobre isso, com a questão das ofertas e tudo mais, então é bem bacana, porque a igreja é o quê? É para suprir a necessidade dos irmãos. A gente supre a necessidade do prédio, do aluguel, da luz e tudo mais, e a gente é o quê? Foi feito para isso, é para o corpo, é para o corpo de Cristo. Nós devemos fazer o quê? Ofertar também. Várias vezes a gente fazia o quê? Nossos amigos, a gente ofertava para um e outro. A gente juntava uma graninha, ia lá e abençoava o irmão e irmã da fé que estava com dificuldade. E era muito bacana isso. Era muito bacana. Então não é assistencialismo, não é bolsa auxílio, não é sustentar alguém, não é isso. É você se importar com a pessoa que está com necessidade. João então dá um exemplo, então parte do que é amor, mas não é só isso. Amar não é somente dar recursos. Amar também é passar tempo, ouvir, conversar, apoiar, estar junto à pessoa. Você não precisa estar a todo instante com a pessoa, toda hora você tem que ser convidado para uma janta, toda semana. Não é isso. Mas é você conhecer o seu irmão, você ter comunhão com pessoas aqui da igreja. Porque esses amigos que eu citei o nome, quando eu estava com dificuldade, não somente financeira, mas eu estava mal na fé, eles me chamavam de caminhava. Eu lembro que um amigo meu começou a tomar antidepressivo, ele ficou mal, e eu percebi, eu falei, cara, vamos caminhar, só caminhar. Ele não aceitava ouvir a palavra, ele tinha se afastado e tal, e a gente continuou caminhando, só caminhar de fato mesmo, andar aí, correr e tal, até o momento que foi passando o tempo, ele voltou ao caminho do Senhor, voltou à fé dele, ele parou de tomar os remédios, ficou bem, casou faz pouco tempo e está firme na fé. Então, é isso, é simples assim, é esse o exemplo que João dá. Então, lembre-se que o Evangelho foi feito para restaurar o quê? Relacionamentos. Primeiro, o relacionamento do homem com Deus, e depois os homens com seus semelhantes, a gente conosco e também com a criação. Então o Evangelho foi feito para isso, restaurar relacionamentos. E aqui, estou chegando para o final, do versículo 19 ao 23, o João vai falar o que o amor faz pelos crentes, pelos cristãos que creem em Cristo Jesus. Então o texto bíblico é claro. Se checarmos nossas vidas no parâmetro das Escrituras, ou seja, qual que é a régua que nos mede? Como a gente pode medir a nossa fé? Como a gente pode medir o nosso amor? A gente mede por meio da palavra. É isso que a gente pode medir. E por meio dela nós sabemos se de fato somos da verdade, se de fato somos filhos da verdade. Então se de fato a gente é filho da verdade, a gente ama o nosso irmão demonstrando esse amor, seja com recursos, seja com a presença, sendo estar juntos. Como o próprio João diz, aqui no versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e verdade. Não amemos só de língua e de palavra, mas de fato e verdade. Então o amor, ele não pode ser apenas com palavras. O amor deve ser palpável, real, visível. Nós vemos quando alguém ama o outro, quando ele se doa por ele. Então amar é você doar seu tempo, seus recursos, sua vida, passar o tempo junto. É legal que na NVT
no versículo 18 está assim: não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. E aí fala: demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Então a gente demonstra como eu verifico que eu sou um discípulo que anda na verdade, é se eu demonstro o meu amor por meio de ação. Não é apenas falar ou ter a consciência da verdade. A gente conhece a verdade. A gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente sabe que Jesus é o único que traz a salvação. A gente sabe disso. A gente sabe que Deus nos ama por meio do seu Filho, e por meio do seu Filho a gente é salvo. A gente sabe disso. Mas não é apenas isso. É a gente saber e viver isso. É a gente praticar o amor. Aí o texto deixa claro no versículo 19: se vivemos nesse tipo de amor, temos um coração tranquilo, pois sabemos que pertencemos a Deus e que somos a verdade. E a verdade lança o quê? Fora o fingimento e a mentira. Eu não amo ajudando o próximo para aliviar minha consciência. Eu não vou ajudar o próximo para aliviar minha consciência. Eu não amo e ajudo o próximo por obrigação. Eu não amo e ajudo o próximo porque preciso fazer isso para ser de verdade. Não há nada que você faça que torne o amor verdadeiro. Se você não creu em Cristo Jesus, é impossível o seu amor ser verdadeiro. É Deus, por meio de sua graça, que o torna pertencente à verdade. E verificamos se somos de fato amamos com ações. Então João quer dizer para os seus leitores verifique se o amor de vocês não é só ladainha. Certifique que o amor de vocês não é só por papo, por palavra. Certifique-se que o amor de vocês não seja fingido. Ah, mas eu amo meu irmão e minha irmã. Mas você demonstra, mas você não demonstra e não ama com ações, então seu amor não é verdadeiro e você não pertence à verdade. Porque você mostra que não se importa e nem se esforça para isso. Agora dá para entender por que odiar é o equivalente a não amar? Porque se você fala que ama, mas não faz nada, na verdade você não se importa e você nem se esforça para isso. Ficou mais claro agora entender por que ódio é não amar em grego? Ficou muito mais claro agora. No começo está causando estranhamento. Nossa, como assim seu nome eu estou odiando? Sim, agora vocês entendem por quê. Está dando um pouquinho da mentalidade grega que o João usa para falar gregos. Isso não quer dizer que eu vou viver em função do outro, tá? Não entenda errado. Não é viver em função do outro. Preciso sempre estar amando, preciso sempre estar fazendo algo, chamando para ir para casa? É isso? Não é isso. Então, o problema é que a gente é muito extremista. A gente acha que a gente deve viver ativamente amando os outros, mas não é isso. É a gente viver a nossa vida de forma correta e compreender mesmo que amar as pessoas. Então, o que acontece? Quando a gente de fato ama, o texto aqui diz que o nosso coração vai nos acusar de que não somos a verdade. Às vezes a gente ama uma pessoa e como o nosso coração é corrupto, ele fala o quê? Não, vocês não amam, vocês não pertencem à verdade. É o que diz aqui no versículo do 19 até o 21. Ele vai dizer que o coração nos acusa de que a gente não ama as pessoas, que a gente não pertence à verdade. E quando isso acontece, o que devemos fazer? A gente simplesmente deve saber que Deus é maior do que o nosso coração enganoso e pecaminoso e conhecer que realmente estamos nele. É isso. Ou seja, eu foco minha confiança nele e não em mim. Eu acho que falei muito rápido, mas vamos lá. O coração nosso vai dizer que a gente não pertence a Deus. O coração vai nos enganar. A gente pode amar de fato, demonstrar que ama, e mesmo assim nosso coração que é enganoso, ele vai falar o quê? Que a gente não ama. E aí o que a gente faz? Porque a gente está ferrado, porque até falando da nossa vida a gente está ferrado. Quero deixar isso bem claro, porque o nosso coração vai nos enganar constantemente. O coração nosso vai dizer que aquilo que a gente faz, que é pecado, ele vai falar assim, não, isso aqui não é pecado, isso aqui você pode fazer. Então, a gente vai viver a nossa vida inteira lutando contra isso. A gente vai. E se o coração te engana com respeito ao amor, o que a gente deve fazer? Confiar em Deus, de que Ele é maior do que o nosso próprio coração. Então as Escrituras, o que ela faz? Ela nos dá descanso, ela é um medidor da nossa fé cristã e cabe a nós, por meio dela, verificar a nossa própria fé. Então, como eu falei para vocês, verificar a fé por meio da palavra. E pessoas ao redor que pertencem também, eles vão conseguir verificar sua fé, porque eles vão ver se você é de fato ou não. Então nós acabamos às vezes ficando desesperados quando a gente escuta uma pregação dessa e tal, mas na verdade a Bíblia tranquiliza, a gente fala que a gente pode encontrar descanso por meio de Cristo. Então, Jesus ele apresenta uma solução para o nosso coração corrupto, que é Ele a solução e é vivermos nele. Então, eu não estou dizendo que a palavra tem que aliviar o nosso ego, que a palavra deve aliviar a nossa consciência, ou dar para pancada todo instante, né? Que às vezes os pregadores fazem muito o quê? Suavizam a palavra,
vai lá, afaga o coração, massageia o ego e às vezes o pregador vai lá e só baixa. Não é nenhum dos dois que deve ser feito. Mas eu quero dizer que a gente deve pertencer a Deus e descansar nele. Essa é a questão. Então a palavra é o nosso guia para nos guiar à verdade. E é isso que João faz por meio dessa carta. E qual que é o nosso papel então? Qual que é o papel de um cristão? Cada um examina a si mesmo para ver se anda na fé. João, durante toda a carta, ele vai fazer o seguinte: nós cristãos da Ásia Menor, vocês são cristãos de verdade? Vocês pertencem à fé em Cristo Jesus? Vocês andam na luz? Vocês são da verdade? Então bora lá! Leia o que eu estou ensinando para vocês e verifique a vida de vocês. Aí no versículo 3, 24: e aquele que guarda os meus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. No final aqui do texto, João traz uma promessa. Quando a gente confia, a gente pede a Ele, a gente recebe. Quando a gente confia em Deus e a gente vive esse mandamento, a gente crê em Jesus e ama uns aos outros. E é legal que o amor de Jesus exige seus discípulos é o mesmo que Jesus fez, que dá a sua vida e morrer por nós, amando de tal forma que Ele entrega a sua vida. E aí no final, Ele nos conforta com essa recompensa. Aquele que guarda os meus mandamentos permanece em mim e Deus nele. João 10,15 fala: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E nisso conhecemos que pertencemos a Deus. O Espírito dele, que Ele nos deu, Ele afirma, Ele testifica que a gente pertence a Ele. O próprio Deus age em nós e nos confirma. Então, como que funciona? Você escuta o texto bíblico, você faz o check-up, você vê se você pertence a Deus de fato, e aí não é você que confirma. Você olha para o texto bíblico, a verdade é mostrada diante dos seus olhos, ilumina o seu rosto, abre os seus olhos, e não é você quem confirma. Não é você que diz: eu vi essa palavra, então, eu amo meu irmão, eu pertenço a Cristo, eu estou salvo, estou ok. Não. É o Espírito de Deus que confirma isso em vocês. E se você é cristão e não vive assim, Ele vai incomodar vocês e fazer vocês voltarem para o caminho. Porque a gente vai viver a vida inteira assim. Está andando na luz, e vai lá e pega, começa a desviar da luz, começa a andar nas trevas, aí a palavra vem e corrige, aí vocês voltam para a luz. E a gente vai ficar aí nisso a vida inteira. Porque a gente ainda é pecador. Pecador regenerado, mas ainda pecadores. Aqui eu roubei uma parte que o Lucas mandou para mim. Vou usar isso na pregação, vou usar agora. Uma vida onde o amor de Deus se manifesta assim é um milagre. É uma entrega para que o Espírito esteja agindo. Procuramos ver Deus, sentir Deus, mas Deus é visto em nós. Quando vivemos como Ele viveu na terra, quando deixamos a divina semente em nós mostrar a vida dele, e ela crescer em nós, aí sim, e só assim, podemos amar como Cristo amou. Então, Jean, finalizando aqui, o que eu devo fazer com essa mensagem? O que tem isso que pode mudar a minha vida? Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão verificar a vida de vocês. Vocês amam de fato, de verdade? Vocês sabem de alguém que precisa de ajuda, algum irmão ou irmã na fé, alguma família, seja emocionalmente, financeiramente, espiritualmente? Você conhece alguém que precisa da sua ajuda, que é daqui da igreja? Se você conhece, entre em contato, conversa, vê o que você pode. Financeiramente, eu não posso ajudar ninguém, mas precisa de ajuda, e eu converso, eu sento junto, tomo um cafezinho. Se não tiver café, só sento junto, mas me disponho. Ficou mais fácil, depois que eu comecei a namorar com ela, foi mais fácil, que todo mundo começou a me chamar. Eu falei: opa, já foi bom, foi bacana. Tem que parar de fazer essas coisas. E aí, se sabe então, se você sabe de alguém assim, você vai lá e demonstra o seu amor de maneira prática à pessoa. As pessoas ao seu redor precisam ser convencidas de que o cristão ama verdadeiramente o perdido. Então o cristão, ele ama o perdido, ele ama quem foi encontrado por Jesus, ele ama os necessitados e ele também ama quem está ao lado. O cristão deve amar todas as pessoas, toda e qualquer pessoa.
Então, que a divina semente possa brotar em nossas vidas e demonstrar ao mundo que somos discípulos de Jesus, pois amamos uns aos outros. Que Jesus fala, como que o mundo vai saber que nós pertencemos a Cristo? Se amarmos uns aos outros. É isso. A gente só vai ser uma igreja relevante quando a gente começar a amar o irmão do lado, começar a ajudar de todas as formas possíveis as pessoas que estão ao nosso lado se importar. Só assim a gente pode ser fiel a Deus e demonstrar que a gente realmente possui a verdadeira semente.